Às 2h41 do dia 8 de março de 2026, no 8º dia da Operação Fúria Épica, o mar Arábico estava completamente imóvel. Não era a calmaria da paz, mas o silêncio pesado e opressivo que precede o caos. A bordo do USS Gerald R. Ford, o porta-aviões nuclear mais avançado e caro já construído, avaliado em 13,3 bilhões de dólares americanos, a tripulação havia suportado 8 dias contínuos de operações de combate de alta intensidade. Os pilotos do F-35C haviam completado 10 missões de ataque em apenas 48 horas, e o sistema de lançamento vertical já havia gasto 34% de seus mísseis SM-6, defendendo-se de ondas iranianas anteriores. Os oficiais do Centro de Informações de Combate operavam em turnos exaustivos de 18 horas, com foco ininterrupto. A mais de 1.200 quilômetros de distância, escondido nas profundezas das montanhas Zagros, um silo subterrâneo, oculto até mesmo das mais persistentes vigilâncias por satélite, abrigava 36 membros da Unidade de Mísseis Estratégicos do PIDO-IRGC do Irã. Eles haviam esperado semanas por esta ordem. Código vermelho. Execução imediata. Alvo: porta-aviões americano. Distância: 1.247 km. Dentro do silo estava o Fatah-2, um míssil hipersônico revelado em junho de 2023 e secretamente aprimorado ao longo dos anos seguintes com tecnologia de orientação terminal derivada do Zircon russo. Era capaz de atingir Mach 13 durante sua trajetória de planagem terminal. Sua seção transversal de radar era menor que um bastão de beisebol e interferência de GPS não teria efeito. Às 2h41 e 17 segundos, a enorme porta do silo se abriu. Mas o míssil em si não era o aspecto mais assustador do plano. A parte mais mortal havia sido ativada 22 minutos antes, uma arma digital silenciosa. Às 2h19, a unidade 840 do IRGC, a Divisão de Guerra Cibernética de Elite do Irã, lançou a etapa final de uma operação de infiltração que estava em andamento há 11 meses. O alvo era o sistema Aegis Baseline 10, mas não para destruí-lo. Em vez disso, um atraso artificial de 47 segundos foi inserido no software de classificação de ameaças do radar, SPY-6, o sistema responsável por transformar sinais de radar brutos em soluções de disparo. Esses 47 segundos foram calculados precisamente para permitir que o Fatah-2 cruzasse o ponto sem retorno antes que os interceptadores SM-3 Block 2A pudessem reagir. O Phalanx CIW. Esse seria a última linha de defesa, projetado para ameaças subsônicas, quase inútil contra Mach 13. O malware havia entrado via um contratado civil de software que havia conectado um dispositivo comprometido durante atualizações de rotina em Diego Garcia, 7 meses antes. Desde essa conexão, o código malicioso havia permanecido inativo. Esperava silenciosamente por um sinal oculto na telemetria meteorológica rotineira transmitida a cada 6 horas do Bahrein. Ninguém suspeitava do feed meteorológico de aparência inofensiva. Às 2h19, o sinal de ativação chegou. O código despertou silenciosamente, sem deixar rastros. O radar e os operadores continuaram a funcionar normalmente. Mas dentro do núcleo de processamento do sistema, um temporizador invisível começou a contagem regressiva. Às 2h41 e 9 segundos, o radar SPY-6 detectou uma assinatura sutil: a perturbação eletromagnética causada pela abertura da porta do silo nas profundezas das montanhas Zagros. Normalmente, tal sinal acionaria um alerta em 0,8 segundos. O malware interveio, classificando-o como ruído de fundo geológico. Nenhum alerta automático foi gerado. O tenente-comandante Marcus Webb, de serviço no C-2C, notou um flash cinza em uma tela secundária. Anomalia ambiental. Nenhuma ação necessária. 8 segundos depois, o Fatah-2 foi lançado, acelerando do silo a Mach 4,8 e subindo a 80 km de altitude antes de transitar para sua planagem hipersônica a Mach 13. O SPY-6 agora o detectava claramente,
mas a subrotina classificou a trilha de plasma como destroços de satélite em reentrada, prioridade de monitoramento passivo. O contador de 47 segundos começou. Webb examinou o contato. A velocidade e a trajetória não correspondiam a destroços de satélite. Destroços se hablam uniformemente. Isso era focado e estruturado, com bordas definidas. Ele pressionou o botão de reclassificação manual, solicitando uma segunda análise independente. O sistema retornou. Destroços de satélite. Confirmado. 34 segundos restavam antes que o míssil cruzasse o limiar de interceptação. Naquele momento, a 3.200 quilômetros de distância, uma aeronave de patrulha P-8 Poseidon, Dragon 6, observou uma assinatura térmica incomum na alta atmosfera. O operador de sensores Yuki Tanaka rapidamente cruzou os dados. Dessa visão lateral, a trilha de plasma do míssil hipersônico era inconfundível. Tanaka ativou um canal de emergência Link 16 para o Ford, Dragon 6 para Ford. Contato hipersônico confirmado, rumando 347, Mach 12 a 13, trajetória descendente, tempo para impacto, 2 minutos e 19 segundos. Não confie no SPY-6. As palavras congelaram o tenente-comandante Webb. Não confie no SPY-6. Em 14 anos de serviço, ele nunca havia ouvido esse comando. A trajetória que Webb via correspondia ao relatório de Tanaka. Ação imediata era necessária. Alarme geral de combate. Ameaça de míssil hipersônico confirmada externamente. Classificação automática comprometida. Mudando para modo manual, ordenou Webb. A tripulação se moveu instantaneamente. O capitão Daniel Okoye chegou ao CIC em 23 segundos. A comandante Priya Rajan iniciou o protocolo de substituição de emergência do Aegis. 3 oficiais em terminais separados precisaram autorizar simultaneamente. Ninguém jamais havia executado esse protocolo em combate real. A substituição levou 18 segundos, durante os quais o radar operou em modo bruto. O navio ficou temporariamente cego. O controle manual foi restaurado e o radar agora revelava o míssil, Mach 12,4, descendo de 41 km a 187 km de distância. Tempo para impacto, 1 minuto e 31 segundos. Os interceptadores SM-3 tinham exatamente a janela necessária. Autorização de lançamento de SM-3 solicitada. 2 mísseis, relatou o comandante Ryan. Autorizado, respondeu Okoye. 2 células VLS dispararam simultaneamente. Os SM-3 acelerando para Mach 15 em segundos. O FAT-A2 executou manobras evasivas imprevisíveis, mudando 3 a 7 graus cada vez que o interceptor ajustava. O primeiro, SM-3, detonou a 140 metros de distância. Um erro em velocidade hipersônica. Restavam 49 segundos. O segundo, SM-3, calculou o próximo movimento provável do míssil, detonando a 8 metros de distância. Fragmentos de tungstênio destruíram os sistemas de orientação e 60% das superfícies de controle aerodinâmico. O FAT-A2 perdeu o controle, desviando 4,3 km do Ford. O Phalanx C IWS entrou em ação, disparando projéteis de 20 mm a 1,1 km. O estresse aerodinâmico extremo destruiu o míssil. Fragmentos impactaram a 800 metros do casco, levantando uma coluna de água de 40 metros sobre o convés de voo, sem vítimas. Mas a crise escalou. Sensores do Dragon 6 detectaram 4 silos adicionais se abrindo. Mísseis foram lançados em intervalos de 90 segundos, visando saturar as defesas do Ford. O porta-aviões tinha 34 SM-3 restantes, 4 mísseis a caminho. O plano era matematicamente preciso, projetado para explorar o primeiro ataque de míssil. O capitão Okoye contatou as operações navais do Bahrein. Lançamentos múltiplos confirmados. Solicito autorização imediata para ataque aos silos Zagro. Desdobrar ativos B-2 e F-35 de Diego Garcia. O terceiro míssil caiu a 200 metros do casco. O quarto foi interceptado a 6 quilômetros pelo SM-6 do USS Spruance, que acelerou para cobrir o setor da popa do porta-aviões. Às 2 horas e 59 minutos, 2 bombardeiros B-2 Spirit
abriram os compartimentos de bombas sobre as montanhas Zagros. 16 AGM-158 atingiram os silos subterrâneos. Mísseis de longo alcance não foram projetados para penetrar bunkers profundos, mas destruíram infraestrutura essencial: portas de lançamento, ventilação, energia e comunicações. 4 silos foram permanentemente selados. Os 36 operadores de mísseis do IRGC ficaram presos no subsolo sem luz, energia ou comunicação por 31 horas. Às 3 horas e 12 minutos, o CIC do Ford recuperou controle operacional parcial. A análise forense revelou o código malicioso e a rota de entrada via contratado. Uma auditoria completa do sistema levaria 14 horas. Durante esse período, o Ford operou em modo manual, uma carga de trabalho comparável a pilotar um avião comercial em uma tempestade sem piloto automático. Às 7 horas e 30 minutos, o sistema estava limpo. O modo automático foi restaurado, mas o Pentágono estava preocupado. O contratado havia prestado serviço a 9 outros navios Aegis em múltiplos portos ao longo de 7 meses. 9 navios de guerra agora estavam sob suspeita. A guerra durou apenas 8 dias. Na guerra moderna, a arma mais letal é frequentemente uma linha de código dentro do seu sistema, esperando silenciosamente pelo momento exato de atacar. O tabuleiro estava montado e o próximo ataque já poderia estar em movimento. O Ford havia sobrevivido a um teste quase impossível da defesa naval moderna. Mas em outras partes da frota, vulnerabilidades poderiam já estar silenciosamente em contagem regressiva. A questão permanecia: quantos outros navios estavam sentados sobre uma bomba relógio digital?